Voltamos. Voltamos. Ok? Estão me ouvindo? Deixa eu ver. Meu povo voltou. Estamos ouvindo, sim. Oi, Marcos. Bom dia. Bom te ouvir. Deixa eu ver, mais alguém? O pessoal tá aqui? O pessoal já retornou do café? Gente, Certo. dá um oi, só para me saber que vocês estão aqui. Oi. Oi, Alexandre. Oi. Oi. Isso, gente. Isso. Obrigada, viu? Deixa eu falar com vocês. Eu estava até esquecendo, mas eu peguei aqui no meu arquivo. Acho que foi a Fabiane, né, que estava perguntando a respeito do professora madrinha. Não foi, Fabiane? Você já retornou? Mas de qualquer forma, Marcos está aqui, o pessoal do segundo período está aqui. Fabiane me perguntou, né, que, enfim, se eu era professora madrinha, quem que na verdade era professora madrinha. Eu falei assim, eu poderia ter errado, né? Mas eu vou aqui projetar para vocês, ó, vou explicar, só para vocês, como eu falei com ela, para mim é um prazer ser a professora madrinha de vocês, tá bom? Mas olha só, essa daqui, a planilha aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Acho que estão, né? Aqui o horário, tá bom? Manhã, aqui ó, manhã. Então, se a gente observar aqui, ó, segundo período, ó, eu sou aqui a professora, né? Madrinha, aqui no cantinho, olhem, professora Lívia Lazarotto, tá bom? Aqui embaixo, olhem, terceiro período, eu tô aqui com vocês, como professora, mas tô aqui, ó, madrinha, Luciene Evangelista, tá bom? Tá, os meninos do terceiro período, do segundo período, é só porque a Fabiane, ela tinha me perguntado, né? Então, ó, a princípio, tá aqui na listagem da professora Tarabal, tá vendo? Manhã. Talvez a professora Lívia fez confusão, porque na noite, aí tem coisa diferente, tá bom? Mas é porque aqui, na noite, eu sou realmente a professora madrinha dos meninos do segundo período noite, tá? Mas de manhã, tá aqui nessa planilha, que foi enviado para todos nós professores, é a professora Lívia, tá bom? Então, ó, sintam, podem ter a mim, né, como suporte, representar vocês, como eu falei, é um prazer, mas é só mesmo que eu quis respeitar aqui essa situação da professora, né, ter sido escalada como professora madrinha, eu não quis passar aqui, né, por cima do fato dela ser, tá bom? Mas podem contar comigo, se quiserem mandar print, também podem mandar, enfim, para mim é um prazer, certo? Aí depois qualquer coisa, vocês podem até comentar com ela disso, para ela dar uma olhada no arquivo em relação ao período da manhã, só que esse cuidado aqui que são planilhas diferentes, ó, manhã, noite e manhã, tá bom? Ok, gente? Explicado, respondido? Tá sim, obrigada, viu? Tá, mas podem contar comigo, tá? Isso pra mim não faz diferença. Se a Leia falar assim, não, a Lu pode ser responsável, podem contar comigo, não tem problema nenhum, tá? Então tá, deixa eu tirar aqui, porque eu, até que na hora que eu olhei, eu falei assim, oh, gente, que a gente que dá aula para as duas, né? É bom a gente sente também, mas enfim. Deixa eu ver aqui se é o que está projetado para vocês. Foi o que a gente viu, que a gente finalizou, né, na unidade 3. E agora, como eu falei com vocês, nós vamos iniciar a nossa unidade 4. É uma unidade, inclusive, que a gente precisa realmente um pouquinho mais de tempo aqui, né? Por quê? Porque, embora a gente inicie o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, vocês vão ver, eu acredito que eu vou recordar algumas informações para vários de vocês. Mas depois a gente precisa de mais tempo para explicar a divisão celular, para explicar o processo de síntese proteica, né? Informação genética,
Então, são situações, hereditariedade, que a gente precisa um pouquinho mais de tempo, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui a vocês, nós vamos trabalhar falando sobre os ácidos nucleicos, né? E justamente a importância deles, que estão ali no núcleo da nossa célula, como aquela informação básica, né? Daquilo que a gente viu no iniciozinho, que é no núcleo da célula, onde tem a referência da célula, onde existem as características suas de hereditariedade. As minhas células têm o meu DNA, têm as características que eu, Luciene, possuo, que são únicas. São características que eu herdei dos meus pais, né? E que mesmo, por exemplo, o meu irmão, filho biológico dos mesmos pais, temos características absolutamente distintas, né? Temos situações que convergem, que são comuns? Temos. Mas temos também várias informações, várias heranças, né? A gente que é irmão, a gente fica, isso aqui você herdou de fulano, isso aqui é ciclano. Ah, eu gostaria de ter herdado essa característica e é você que tem. Ah, em compensação. Então, assim, chamando a atenção, né? Porque isso rola no nosso seio familiar. Tenho certeza que todo mundo, a gente comunica, a gente fala dessas questões dentro de casa, a gente brinca, né? Enfim, na hora que você tem ali os seus filhos, você vai ver várias das características suas que foram transmitidas a ele, né? E é isso que a gente vai trabalhar na unidade 4, tá bom? E muito importante também, porque é lógico que na hora que eu falo assim, eu cito como exemplo características físicas, né? Porque eu sei que na hora que a gente fala de alguma característica física, que eu herdei, por exemplo, do meu pai, é visível, né? A gente consegue enxergar. Mas lembrando que quando a gente fala de hereditariedade, é muito além de características físicas, né? Tem ali hereditariedade de características de produção, de síntese de proteínas, algumas características que possam vir a estar associadas a algumas doenças. Então a gente herda muito além, né, do aspecto físico, tá bom? Embora a gente sempre, às vezes, utilize esse aspecto como o principal motivo de chamar a atenção do aluno pela visibilidade do assunto. Tá? Bem, eu acho que vocês vão perceber esse caminhar nosso aqui, né? Deixa eu ver aqui, que mandaram uma mensagem para se é da turma de vocês. Não. São características que nós vamos trabalhar para construir algo um pouco mais complexo daqui a pouco, né? Aí eu trabalho com vocês qual que é o sentido da vida, né? Olha, gente, a nossa existência, né, do ponto de vista biológico, olha só, biológico, né? Na natureza, os seres nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, o sentido biológico é que, porventura, nós possamos, a partir da nossa existência, perpetuar, na verdade, a espécie. É isso que é o objetivo central, né? Mas na hora que a gente fala do ser humano, a gente sabe que é muito além. Eu não tenho obrigação nenhuma de procriar, eu não tenho obrigação nenhuma, eu faço eventualmente dentro das minhas escolhas, dentro das características, né? Ali de possibilidades, de desejos, de situações. Mas, biologicamente, espera-se que tenhamos células germinativas que possam vir a ser fecundadas e dar origem a novos indivíduos. Então, por que a gente está falando disso nesse momento? Porque na hora que eu falo do núcleo da célula, na hora que eu falo de hereditariedade, na hora que eu falo de características que eu herdei, na verdade é fruto desse momento, né? Do momento em que nós temos ali a fertilização. E é isso que acontece, né? Ali do ovócito feminino fecundado pelo espermatozoide e que ele veio com a carga genética, né, do pai desse indivíduo aqui, que vai ser incorporado e a partir dali nós teremos um desenvolvimento,
né? Tem a formação da célula ovozigoto, mórula, gástula, a presença ali da estrutura fetal, né? Do embrião, depois do feto e finalmente a gente tem ali o nascimento. Então esse princípio, né, é onde a gente tem ali todo aquele envolvimento, toda aquela presença das características genéticas que vieram fruto, né, deste encontro. Foi um encontro vitorioso porque deu origem a você, né? A cada um de nós somos frutos desse momento. E é a partir disso, desse momento, que nós tivemos o desenvolvimento e que nós tivemos a oportunidade do nascimento, né? E aí, para quem já teve essa sensação, né? Na hora que a gente sai ali da maternidade com aquele embrulhinho, aquele que a gente tem tanto amor, tanto carinho, mas eu vou falar com vocês, viu, gente? Principalmente na primeira vez, a gente sai de lá assim, meu pai, muito obrigada. Mas será que eu vou dar conta, né? Porque esse serzinho rindo aqui, ó, é o que mais raro acontece ali no iniciozinho, porque eles só sabem chorar, né? Chorar para mostrar que alguma coisa tá desconfortável para eles, e a gente fica, meu pai do céu, não tô cuidando direitinho desse serzinho, né? Mas a gente consegue e a gente tem ali, né, a possibilidade da perpetuação da espécie, tá? Bem, isso porque nós vamos ver agora características que fazem com que esse serzinho seja único, né? Seja único, particular. Mesmo que essa mãe venha a ter 10 filhos, cada filho tem uma característica. Imagine 10 filhos da mesma mãe e até mesmo do mesmo pai, né? Do ponto de vista biológico. Bem, cada um é de um jeito. Para começar, já vai diferindo pelo sexo. Tem meninos, tem meninas e fora isso, todas as demais características, né, que são muito particulares a cada um dos filhos que a gente porventura venha a ter, tá? E aí é muito, até coloco aqui porque é muito tendencioso, né, aquilo que eu falei com vocês. A gente, na hora que faz uma menção de herança genética, nós associamos muito a aspectos físicos, né? Embora, como eu já destaquei, ela vai muito além disso, tá? Mas até coloco assim porque é muito comum no nosso dia a dia, ali nos noticiários, nas questões de você, esse daí não precisa nem fazer teste genético, dá uma olhada, é cara de um, focinho do outro, né? Esse daí é pai. Né? Então a gente utiliza muito isso pelas semelhanças do que existe entre um indivíduo e outro, e a gente muitas das vezes utiliza dessa linguagem. E a gente tem que ter cuidado, né? Muito cuidado. Vocês já devem ter, talvez vários de vocês aí, vocês possam vir a ter um amigo ou uma amiga muito próximo, que se duvidar, tem gente que acha que vocês são irmãos, né? Encontrou eu e a minha amiga, até perguntaram se nós éramos irmãs. Por quê? Porque acharam que a gente se parecia. Por que disso? Muitas das vezes essa semelhança ela possa ser fruto de uma construção, né? Uma anda muito junto, aí na hora de cortar cabelo vão no mesmo cabeleireiro, muitas das vezes querem fazer cortes semelhantes, vão nas mesmas lojas comprar roupa, ficou legal para uma, ficou legal para outra. Bem, então só mostrar pra gente aquele detalhe, a característica genética, a herança genética, ela foi muito além de semelhanças físicas. Tem hora que a gente tem semelhança e não necessariamente geneticamente lá tem essa associação, né? O inverso também é verdadeiro. Eu acho que se eu colocasse aqui uma foto minha e uma foto do meu irmão, juntamente com várias outras imagens, talvez vocês não acertariam quem que realmente seja o irmão da professora Luciene, né? Por quê? Tem características semelhantes, é lógico, a gente percebe, tem traços aqui, tem ali, a gente brinca, fala, mas no conjunto, na hora que você bate assim em termos de foto, tem hora que possam vir a ter outros que você acharia que poderia ter mais semelhança de uma maneira mais, né, mais automática ali.
né? Se fosse um Kahoot, então a tendência de a gente marcar logo de cara o primeiro, né? E não necessariamente analisar detalhes. E a característica genética ela é muito detalhista, né? Nós temos muitos detalhes que nós guardamos, que nós herdamos, que nós doamos a partir ali da perpetuação da espécie, tá? É importante isso porque a gente vai trabalhar com esse aspecto, abrir frente a isso agora e que vai ser aprofundado por vocês quando vocês estudam genética, né? É interessante a gente falar de herança genética porque é uma característica que nos faz com que a gente tenha interesse, né? Ora, quando a gente está ali numa roda, numa conversa, que a gente começa a buscar o que parece, o que tem de diferente, é algo que nos chama a atenção, né? E logicamente eu tô falando disso porque isso era motivo de interesse até de tempos remotos da antiguidade. O que eu acho aqui importante destacar que mesmo, né, nessas épocas remotas já especulavam como que havia a transmissão das características genéticas. E aqui eu sempre dou um puxão de orelha, né, no sentido assim, poxa vida, nós mulheres, quem já passou por uma gestação sabe quantas transformações que existem, né, corporalmente, hormonalmente, no funcionamento orgânico, são 9 meses intensos, né? Para que eles achassem ali, né, na antiguidade, que nós éramos apenas incubadoras. Eles achavam que o nosso sangue, que o sangue menstrual, era literalmente um meio de cultura e que havia ali, né, no útero um local para incubação do material genético masculino. Então eles achavam de início que a nossa única participação era isso, prover um ambiente de desenvolvimento para o ser que vinha com todas as características só do pai, né? Bem, logicamente hoje a gente consegue olhar, né, com outra visão. E por mais que eventualmente a gente possa puxar a orelhazinha desse tipo de pensamento, mas a gente tem que imaginar o seguinte, foi o fato deles terem especulado, terem tido a curiosidade, que as coisas começaram a se desenvolver, né? O ser humano tem por essência isso, o questionamento, a pergunta, e a partir dali, por mais que eventualmente possa ser errada aquela hipótese inicial, mas ela foi motivadora da construção que se teve ao longo do tempo. E aqui a gente tem, né, através do cientista Pierre, que aconteceu aqui, ó, essa observação no século 17, onde ele percebeu o seguinte, olha, quando a gente observa os seres na natureza, nem todas as características que possam estar presentes, elas são necessariamente transmitidas de uma geração para outra, de uma maneira padrão. Tem umas que a gente percebe que eventualmente tem salto de gerações, tem umas que eu consigo perceber que a partir de uma determinada característica que não seja muito comum, mas se ela está presente dentro de um eixo familiar, a maior probabilidade é que todos venham apresentar. Então, até citei aqui 2 características, né, que é o albinismo e a polidactilia, que são características de herança e que, na verdade, elas não são herdadas necessariamente da mesma maneira, coisa que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Só para destacar, né, albinismo é aquele indivíduo que não produz melanina, né, consequentemente ele tem a pele e os pelos ausentes de pigmentação, e a polidactilia, como o nome é sugestivo, né, poli de muitos, ele tem aqui um acréscimo na quantidade de dedos, né? Aqui nessa imagem dá pra gente perceber, são 6 dedos, tá? Então, é interessante porque eles começaram a perceber, não necessariamente todas as características, elas são herdadas da mesma forma. E como ter essa construção, como, na verdade, justificar isso? E aí vem Mendel, né? Um geneticista
Eu sempre falo para os meus alunos, aí eu tenho a oportunidade de falar para vocês, né, da minha profissão, do biólogo. Ele é um geneticista, trabalhava com a gente fala ciência natural, né, naquela época, e ele fez observações importantes, tá? Que vocês vão ver em detalhes de genética. Acho até que, se não me engano, eu acho que tem o terceiro período, acho que já fez, né? Se for, vai só relembrá-los em relação a isso, se não me falha a memória. Bem, o que nós temos, né? Ele observou, como o próprio nome, né? Profissão Ciências Naturais, que era como era denominada a biologia anteriormente, é aquele cientista que observa a natureza, que observa os fenômenos da vida, né? E a gente sempre brinca, só um biólogo mesmo, né? Para poder observar, parar e verificar, observar o que acontece com as ervilhas. E aí ele fez, né, um experimento de observação. Ele percebeu que nem todas as ervilhas eram idênticas entre si, que existiam ervilhas verdes e ervilhas amarelas, que existiam ervilhas lisas, ervilhas rugosas. E aí ele fez o experimento. Luciene, por que você está falando de ervilha? Aqui, o nosso foco é falar sobre células humanas. Mas é porque em vários dos aspectos genéticos, de hereditariedade que nós temos hoje, que nós vamos apresentar, né, como uma característica das células do comportamento humano, eles são fruto do aprendizado de Mendel, observando-se essas ervilhas. Porque a gente até fala, entre aspas, que ele teve sorte, né? A gente tem que ter cuidado, porque a gente não fala sorte, não estamos menosprezando de forma alguma o achado e a pesquisa dele, mas é porque a sorte dele foi em propor um experimento que, porventura, é replicável isso para a espécie humana. Ele poderia ter utilizado para experimento outros vegetais que, porventura, os resultados poderiam não ser replicáveis a nós, tá? Então, isso, né, que a gente encontra ali dentro da genética, essa sorte, de forma alguma é menosprezando, mas é ressaltando que aquilo que ele observou num experimento desse pode ser aplicado e é aplicado até hoje para o entendimento, né? Aplicabilidade na hereditariedade humana, tá? Bem, e aqui conseguiu-se fazer aqui uma analogia mesmo, bem para a gente ter uma noção do conjunto, né? O que seria a nossa célula? A minha grande luta aqui é colocar para vocês a CMC como algo palpável, né? Porque a gente sabe da importância de célula, mas como ela é microscópica, muitas das vezes o aluno acha que está distante, né? Mas olhem, vejamos, mesmo a célula sendo microscópica, a gente consegue fazer associação, uma comparação. Imagine que semelhança à nossa célula, nós temos o planeta Terra. Aí, né, se eu falar, por exemplo, do Brasil, né, que está associado aqui, mas de uma maneira logicamente bem menor quando comparado ao planeta, a todos, né, aos demais países observados no planeta Terra. A gente pode ir mais, a gente pode falar sobre um estado, né? Posso me referir a um município, ou seja, eu vou cada vez mais falando de uma particularidade, até chegar de repente às pessoas, né? Bem, por que disso? Porque eles associam da mesma forma, como se a nossa célula fosse o planeta Terra e as nossas características genéticas estão associadas aqui ao mesmo ponto que você, enquanto pessoa, um ser que é muito importante, porque cada um de nós somos muito importantes, mas o que sou eu, Luciene, dentro dessa imensidão do planeta Terra? Então, da mesma proporção, nós temos esses pares de bases, que são as nossas referências genéticas, dentro de algo muito maior, que é a nossa célula.
Então, só para a gente perceber que a gente vai tratar de algo, né? A gente vai agora construir, né? Ter essa associação aqui a chegar aos pares de bases, que é onde eu tenho ali, por que eu tenho determinada característica? Por que eu tenho determinada doença, né? Muitas das vezes, logicamente, a gente não pode colocar tudo no balaio só, né? Existem algumas doenças que eu tenho, muito proveniente, porque é um vírus que eu adquiri, porque é maus hábitos que eu tenho na minha vida, maus hábitos alimentares, então acaba que eu adquiro determinadas doenças. Agora, na hora que a gente fala, né, dessas doenças associadas aos pares de bases, são aquelas doenças que são transmitidas de uma maneira hereditária, né? Há algumas síndromes que porventura a gente possa vir a apresentar proveniente de herança genética, tá bom? Então, só para a gente ter essa noção. E aqui, né, como estou falando, essa característica genética, essa herança, essa particularidade que cada um de nós temos, que está associado aos nossos genes. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, o que são genes. Eles literalmente são sequências de DNA, tá? São ali características que estão associadas, que estão presentes no núcleo das nossas células e que fazem com que, até não é à toa que a gente colocou, a gente fala que essa é a árvore genealógica mais famosa, mas é só para ilustrativo, né? Dentro da genética, fácil da gente chamar a atenção em relação a isso. Das características que eventualmente o indivíduo tem, fruto, né? Na hora que a gente vai ali vasculhar toda a árvore genealógica daquela família. Então tem, né? Dos dois lados, tanto do lado materno ou lado paterno, características que nós temos a possibilidade ou não, né, de herdar. Então, são genes que, porventura, vão sendo transmitidos de geração a geração, tá? Aqui, olhem só, na hora que eu falo que eu tenho determinadas características, é aquilo que eu destaquei para vocês no iniciozinho. A gente fala muito de características físicas, porque é fácil a gente imaginar, mas olhem, existem genes que são responsáveis pela produção, pela síntese de determinadas proteínas. Também está associado a isso, ao material genético, né? Mas é porque isso acontece e eu não necessariamente, às vezes, eu tenho consciência de que isso está acontecendo. Mas na hora que eu me olho no espelho e percebo que, por exemplo, o formato dos meus dentes são muito próximos ao que eu vejo, por exemplo, estampado na minha mãe, e que são, porventura, bem diferentes daquilo que eu vejo de característica do meu pai. Então, é por isso, né, que a gente associa muito a características físicas por essa facilidade. Mas tudo está aqui, ó, associado ao gene, a justamente aquela sequência, né, de informação genética que faz com que eu apresente, né, determinadas características. Só chama atenção, até mesmo por aqui tá mostrando, né, de coloração de cabelo, a gente tem que ter cuidado, porque hoje em dia, né, gente, nós temos a possibilidade de mexer um pouquinho no nosso material genético, né? Haja visto, igual a Maria Clara, minha menina, ela fez 9 anos essa semana, ela tava me pedindo para pintar o cabelo de azul, de roxinho, azul, acho até por causa da Ladybug, né? Eu falei assim, minha filha, olha o seguinte, poder você vai poder, mas não agora. Agora você tá muito, muito pequena, né? Na hora certa, que você quiser continuar querendo, a gente vai, leva, vai pintar bonitinha. Ela tá assim, não, mamãe, é só usar papel crepom. Não, calma, eu sei, mas isso estraga o cabelo, calma, né? Ou por que eu tô falando disso? Porque hoje em dia a gente pode mexer nos nossos genes. Nem tudo aquilo que eu estampo é necessariamente fruto do meu gene, né? Tem umas coisinhas que eu fui ali, tive o recurso, é meu porque, igual o povo fala, né? É meu porque eu comprei, eu paguei, então é meu, né? Mas geneticamente, na hora que eu vou olhar, tem umas coisinhas que às vezes não são bem assim. Tem o Photoshop. O Photoshop é o melhor DNA que a gente possa vir a ter hoje, né? Tira uma foto, retoca tudo, puxa daqui, puxa dali, colore, dá aquela exaltada. Tem umas fotos que a gente fala, gente do céu, como que fulano de tal tá tão bonito? O que ele fez, né?
mas a foto é maravilhosa, tá linda. Você olha assim, parece que o gene dele, assim, nó, que perfeição, né? Inclui aí também um detalhe. Isso daí tem uma variação muito grande, afinal de contas, na hora que a gente fala disso, todas as características são importantes, todas as características são bonitas, né? Mas às vezes é muito associada ali aquele padrão, né? E que a própria mídia às vezes coloca. E a gente tem que ter cuidado em relação a isso, né? Bem, então, só para a gente entender o que significa esses genes, né? O que eles realmente fazem ali com as nossas células, o que eles literalmente vão representar para o nosso dia a dia, vão representar para nós, né? De uma maneira prática. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o desenho, tá? Olhem, eu tenho aqui o desenho de uma célula, aqui um ambiente de núcleo. Reparem que o autor colocou uma penumbra, né? Mas para mostrar para vocês, olha, aqui dentro desse núcleo, a gente pode puxar, nós vamos ver aqui os cromossomos, tá? Vou apresentar para vocês mais adiante. Aqui no cromossomo, olha, ele está mostrando para gente que uma maneira bem particular, nós temos aquelas sequências que nós denominamos, que são denominados de genes, né? Que se eu puxar essa unidade aqui, ó, realmente puxar um emaranhado, eu vou perceber que ele é constituído pelo que nós denominamos de DNA, né? Que é uma estrutura, que é um ácido nucleico, que é onde tem os pares de bases. Olhem só no desenho e reparem no que eu falei aqui. Ó, perdão, é para trás, né? Olhem esses pares de bases aqui. Então é isso que a gente vai ver, né? E como eu chamo a atenção de vocês, que por incrível que pareça, entender esse desenho vai te ajudar muito lá na frente do que a gente vai estudar, tá? Porque às vezes a dificuldade é você verificar aquele detalhe que a gente está vendo dentro de um conjunto, onde que aquela característica na verdade representa dentro de uma unidade celular, tá bom? Então, isso que é interessante, isso que é importante que a gente vai ver, tá? O que é interessante, que o nosso material genético, aquilo que faz com que o que eu seja, né? Ele na verdade está associado às unidades cromossomais, igual tem aqui nesses desenhozinhos, são justamente aqui, ó, esses cromossomos, tá? Que eles literalmente são arranjados, são constituídos por filamentos de DNA extremamente longos, finos e muito longos, que eles se enovelam formando, né, a estrutura de cromossomo. Eu vou falar adiante, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Na espécie humana, nós temos 23 pares cromossomais, ou seja, um total de 46 cromossomos. Existe uma variação de cromossomo quando a gente fala em diferentes espécies, né, de seres vivos. A espécie humana são 23 pares cromossomais. E cada um de nós temos 23 pares de estruturas como essa, tendo ali, né, como a gente acabou de falar, esse enovelado de material de DNA, tá? Que é muito fino, muito delicado e muito longo. E eu vou começar aqui a recordá-los. Eu falo recordar porque, embora a gente não tenha falado na nossa disciplina de CMC propriamente dito, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar disso, até mesmo no ensino médio, né? Então a gente ajuda vocês a recordar. Tem uns que viram há menos tempo, tem gente que viu há mais tempo, então por isso que é necessário a gente falar aqui, para a gente ter a certeza de que todo mundo tem elemento suficiente para saber, né? E a gente poder aprofundar depois. Quem viu isso há pouco tempo, ótimo, vai simplesmente que bom, eu lembro disso tudo, é excelente, tá? Bem, quais que são os ácidos nucleicos? Nós temos dois ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, tá bom?
Bem, aqui no desenhozinho, eu sempre gosto de explicar o desenho, né? Nós temos aqui o DNA. Por que eu sei que é o DNA? Porque ele é composto por fita dupla. Reparem que eu tenho uma fita cinza e uma fita azul aqui, né? Esse entrelaçado clássico, fita dupla DNA. E aqui tá até clarinho, né? Porque ele é branquinho. É uma estrutura que é o RNA, que é fita única. Né? Então são dois os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e nós vamos ver que eles são estruturas constituídas porque a gente denomina de nucleotídeos. Tem um desenhozinho do nucleotídeo daqui a pouco, que é importante que vocês recordem, tá? Cada nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada, por uma pentose. Na hora que a gente fala pentose, é a mesma coisa que açúcar, tá? E por um grupo fosfato. Então, as bases nitrogenadas eu vou apresentar com calma, mas só para vocês lembrarem. Lembram quando a gente fala adenina, timina, citosina, guanina, uracila, né? Então, essas são as bases, né? Pentose, que é açúcar. Lembra quando a gente fala desoxirribose e ribose? E o grupo fosfato, que aí não tem variação, tá? Então, olhem só. O que é a formação do nucleotídeo? A base, a pentose e o grupo fosfato. A base, ela é formada, então, por aquelas estruturas que eu falei com vocês. Adenina e guanina, são consideradas bases purinas, e as bases pirimidinas, que é timina ou citosina, no DNA, e a uracil, ou uracila, ou citosina no RNA, tá bom? E a pentose, que como eu falei com vocês, que é desoxirribose ou ribose. É fácil aqui guardar, né? Muito fácil a gente guardar. Olhem só, eu quero aqui uma caneta. Aqui, ó. Desoxirribose de DNA, tá? Ribose, RNA. A Lucene, por que se dá o trabalho de marcar? É porque, por incrível que pareça, gente, na hora que a gente vai pedir lá na frente, achando que é super simples e que todo mundo acerta, tem gente que ainda erra. Mas se vocês observarem, né, prestarem atenção no que eu tô falando e fazerem essa associação, você não precisa nem ter muita convicção, você consegue acertar a questão, tá? Não só para hoje na nossa matéria, para a disciplina em si, mas o que eu penso muito de vocês lá na frente, né? Em termos de, obviamente, ali no dia a dia de prova e concurso. E o grupo fosfato que eu falei com vocês, tá? Olhem aqui, né? De acordo com a pentose que apresentam, como eu falei com vocês, os ácidos nucleicos vão ser dos dois tipos, DNA T-desoxi e RNA T-ribose, tá bom? É importante a desoxirribose, ela é observada nas estruturas cromossomais, né? Na verdade, o DNA é observado exclusivamente no cromossomo, ou seja, eu só tenho DNA no núcleo da nossa célula. Agora, o RNA, ele é observado tanto no núcleo, né, mais particularmente no nucleolo, como também possa ser observado no citoplasma. Esse detalhe ele é importante e ele vai ser utilizado por nós um pouquinho lá na frente, tá? Essa presença, né? Porque na hora que fala assim, nossa, que bobagem, por que eu preciso saber que existe, né, essa distinção, tá bom? Mas é porque lá na frente vai fazer sentido pra gente, vai fazer diferença, tá? Então, DNA só no núcleo celular. RNA eu tenho tanto no ambiente de núcleo, como ele também possa transitar para o ambiente de citoplasma. Aqui eu apresento a vocês, não que tenha a obrigação de identificar, né, de guardar, de memorizar, mas é porque vocês possam se deparar com demonstrações como essas, né, ali no livro texto, para vocês saberem do que seja. Então, nós temos as bases úricas, que é a adenina e a guanina, e as pirimídicas, que é a uracila no RNA, citosina e timina no DNA, tá? E a pentose.
Como eu falei com vocês, ribose RNA, desoxirribose no DNA. E aqui, ó, se a gente observar a característica química, o que difere uma ribose da desoxirribose é que na ribose eu tenho um oxigênio, ó, formando a hidroxila, né? E aqui eu só tenho o hidrogênio, tá? Só para vocês verificarem essa associação, essa diferenciação aqui, tá? Fosfato, como eu falei com vocês, na verdade, essa possibilidade de ter mono, di ou trifosfato, isso não implica, não faz diferença pra gente. Isso não interfere ali na classificação, na identificação de um DNA ou de um RNA. Isso que é importante pra gente. E esse é o desenho. Parece bobo, né? Ah, o que me importa desse desenho? Mas eu sempre falo para os meus alunos, ó, cuidado e atenção. A representação de um nucleotídeo, como está aqui representado, ele foi utilizado, por exemplo, para a elaboração de uma questão de concurso. Inclusive, como vocês sabem que eu adoro pegar e colocar para vocês, né? Porque é bom para vocês ir treinando. Lá era a identificação do que era fosfato, aqui representado, da pentose ou açúcar, como eu falei com vocês, e da base. Saber que nós temos o nucleotídeo que é formado pelo fosfato, pela pentose e pela base nitrogenada. E essa representação aqui. Então, isso que eu chamo a atenção de vocês, né? Porque às vezes parecem detalhes dos quais, né? Quem é que, para que isso? Para que? Será que vão cobrar? Então, chama a atenção de vocês em relação a isso, tá? Bem, aqui eu vou fazer o seguinte, pelo nosso horário, a gente está caminhando, eu vou colocar esse slide como nosso ponto de corte, porque aí semana que vem eu vou pegar o próximo, né, na sequência de raciocínio, e para ficar também fácil didaticamente, que vocês possam entender e a gente não venha cortar raciocínio. Eu aproveito aqui então, tá? Nesses momentos finais, olha, pedir a vocês mais uma vez, hoje no iniciozinho da aula, chamando a atenção de vocês para a realização, né? Do ED, do desafio nota máxima e do avaliar de uma maneira muito específica aos meus alunos do terceiro período. Por favor, gente, vocês realmente precisam responder o avaliar para a gente. É a turma, né, de menor índice de respondentes no turno da manhã. Então, por favor, eu sei que eu posso contar com vocês. Então, por gentileza, não deixem, né, de responder. É importante para o curso. Eu já falei da importância do avaliar, né? Vocês vão se deparar muitas das vezes depois de formado, fazendo ali uma busca por uma oportunidade de emprego, eles vão pedir a vocês qual que é o avaliar do seu curso, né? Então a gente precisa de contribuir, a gente precisa de avaliar. Fisioterapia é um curso tão bem feito, tem tanta coisa oferecida a vocês, né? Então não deixem essa oportunidade passar. E a gente precisa contar com vocês. E eu de uma maneira especial, pedindo a vocês, né? Poxa, cadê essa professora madrinha que não chama esses alunos para poder responder? Que turma que não está querendo contribuir na formação do curso, né? Então, por favor, eu conheço vocês, sei o tanto que vocês são bons, né? E que vocês, na verdade, a gente possa contar com vocês. Então, tenham a consciência dessa importância, tá bom? Por favor, eu pedi assim, porque a lista está extensa de quem não respondeu. Assim que responderem, me mandem no privado. Professora, respondi. Coloca ali seu nome para eu poder ir acompanhando. Porque na próxima lista que vai sair, aí eu falei, não, engraçado, esse aluno respondeu, por que o nome dele tá aqui, né? Então a gente tem como acompanhar, tá bom? Não faz sentido. Então, Oi, Alexandra. Uma curiosidade, no início da aula você falou que já tinha recebido a lista. Sim. É porque eu não estou conseguindo visualizar se eu fiz o avaliar. Então, se você tiver dúvida, Alexandra, se você ficar aqui no finalzinho, eu posso ver e te falar se seu nome tá na lista, tá bom? Ok. Eu não sei de cor. Não. Eu olho ali para você poder fazer, tá
bom? Tá ok? Porque eu não Não quis foi expor nomes. achar no AVA. Oi, perdão? Não estou conseguindo achar. E eu não me lembro se eu fiz, porque Tá. o Moisés me explicou o seguinte, que é assim que a gente abre o AVA, aparece. Vamos fazer o seguinte, Alexandra. Acho que até facilita melhor. Quem tiver alguma dúvida, pode pegar o meu contato ali com as meninas, né? Me mandar um WhatsApp aqui no privado, que aí eu falo para você, se você tá com o nome Ô, da lista. Alexandra, Ok. Oi, Daiane. é assim que abre o portal do aluno, não o AVA. Assim que ó, o portal do aluno. Isso, tá, Alexandra? Boa correção, Daiane. Assim que você entra no portal do aluno. Você entrou no AVA, mas você tem que entrar no portal do aluno. E aí aparece para você. Tá bom? Mas aí, Ok, quem tiver obrigada. dúvida, então vou Obrigada, fazer assim, Daiane. Alexandra, de nada. Você me manda um WhatsApp no privado, que aí eu te dou o retorno, eu olho e te falo, pode ser? Tá? Assim você, como todos que porventura tiverem dúvida e tudo, podem passar o meu contato de WhatsApp aí, e a gente trabalha no privado, porque realmente eu não gosto de expor lista, né? Porque, enfim. Então, só para não ter dúvida, tá? Mas uma coisa eu posso falar com vocês, a lista tá extensa. Então, a maioria aí não respondeu, não. E é uma turma pequena, não justifica, tá bom? Bem, então tá combinado, podem me mandar aqui no privado, a gente conversa, a gente trabalha junto para a gente mudar esse cenário. A gente pode inclusive reverter, fazer com que todos sejam respondentes, 100% da turma respondente, tá? Aos meninos do segundo período podem contar comigo, qualquer coisa podem enviar também print ou enfim. Saibam que eu sou professora madrinha também de coração de todos vocês, tá bom? Podem contar. Não se preocupem em relação a isso. Então, no mais, aí, ó, como a gente falou, eu não vou perder essa oportunidade, só uma coisinha. Vou aqui para a gente poder finalizar a nossa manhã, né, com a graça de Deus. Deixa eu colocar aqui, ó, o que nós falamos no início, né? Que sextou. Olha, sextou, olha que beleza, ó, que sentimento gostoso, né? Eu ainda tenho uma longa jornada até a noite, mas o primeiro passo foi dado, né? A vocês que já podem considerar sextados, né? Muito juízo, muita coisa boa para vocês, se cuidem, tá? Estudem também. E não se esqueçam que hoje é o último dia do envio do estudo dirigido da unidade 3, 500 pontos. Hoje é o último dia, amanhã eu tô lançando a nota, tá bom? Mandar também pro meu e-mail, aquele mesmo que vocês já sabem, conhecem. Ó, fiquem com Deus, bom final de semana, Deus os abençoe, juízo, viu? E Obrigada, professora, para você também. aulas, eu que agradeço, viu? A participação, é tão bom quando eu ouço a voz de vocês. Então, ó, semana que vem eu quero que vocês literalmente brigando aqui para ver quem é que vai responder, quem é que vai falar. Muito obrigada. Bia, fica com Deus. Obrigada a participação. Com Deus também. Obrigada a todos vocês. Até sexta-feira. Beijo. E motivem seus colegas. Fala que eu tô com saudade. Eu quero Beijo, ouvir professora. todo mundo. Bom final de semana. Muito obrigada para você também. A todos vocês, ó, Alexandra, Aline, a Bia Mazala, a Fabiane Frade, Ellen, João Pedro, Leandro, Lívia, Marcos, Melina, Miriam Aguilar, Nicole, Vitória, né? E vários outros que já estiveram aqui e que já, ó, cascaram fora. Beijo, juízo, fiquem com Deus. Tchau, Lu. Bom final de semana. Obrigada. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. Como sempre, Luciene. Oi, Alexandra. Bom final de semana. Obrigada. Obrigada pela aula, viu? Eu que agradeço, Alexandra. Obrigada por estar aqui, viu? Fica com Deus. Obrigada por participar. Beijão a cada um de vocês, gente.